Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Vamos ler apenas este versículo. Eu quero aqui agradecer as pessoas que estão aqui hoje conosco, né? Que normalmente não são habituais, mas quando podem, sempre estão. A nossa irmã Clara, a nossa irmãzinha Maria Clara, também o sobrinho do nosso irmão Oswaldo. Qual que é o nome dele, irmão Oswaldo? Vitor. Que Deus abençoe todos vocês. E os demais irmãos que nos acompanham aqui. A Suelita de volta, né? Recuperada do Covid, glória a Deus. Isso é bênção demais. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quantos podem dizer amém? Um outro lembrete aos irmãos é que no domingo foi colocado ali a prestação de contas, tá? O nosso mural. Então, um relatório mensal para os irmãos estarem ali verificando, né? Para onde estão indo as contribuições de todos vocês. Muito obrigado, irmão, por essa força. E o relatório já está ali no mural, tá? Nós lemos esse texto porque, vez por outra, eu reforço o que nós ensinamos aqui em nossas reuniões. A gente não somente diz que as reuniões aqui são saudáveis, como provamos e temos percebido isso, graças a Deus, na leveza com que se cultua neste lugar, tá? É gostoso se reunir aqui, porque aqui é leve, segundo o Evangelho. Não há perfeição, porque perfeição é só em Jesus. Então aqui você vai encontrar pessoas, e onde há pessoas, você vai encontrar debilidades, dificuldades e imperfeições, desde mim até qualquer outro membro que aqui se reúne. Nós não somos perfeitos, mas há uma leveza maravilhosa. E o porquê dessa leveza está no texto que nós lemos aqui juntos, tá? O texto diz que nós precisamos destruir os conselhos altivos que se levantam contra o conhecimento de Deus. O que são esses conselhos altivos? É todo ensinamento, toda doutrina que não é evangelho. O que não é evangelho é altivo, é impressões de homens, é ensinamentos humanos, faz mal. Então o que faz bem, o que livra o homem do sofrimento e da angústia espiritual, são os ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos dos homens, os ensinamentos religiosos, por mais bonitinhos ou piedosos que pareçam, eles são altivos, segundo a palavra. E nós precisamos destruí-los, sem nenhuma violência, tá? Como que esses ensinamentos carnais são destruídos? Apenas com o uso do evangelho simples em amor. Eles já vão sendo eliminados, tá? Então, o que faz bem para a nossa vida espiritual são os ensinamentos de Jesus. No texto, prossegue da seguinte maneira: levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que isso significa? Que qualquer outro entendimento tem que se curvar ao entendimento simples do Evangelho de Jesus. Qualquer outra coisa, por mais que seja extraída da Bíblia, como nós já ensinamos aqui, não é porque uma coisa está na Bíblia que ela tem que ser validada. Não é porque uma coisa está na Bíblia que ela tem que ser aplicada. Porque a Bíblia, ela aponta para Jesus. Então é apenas aquilo que se alinha com Jesus que é válido e libertador para a igreja de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, levando cativo todo o entendimento. Então o que é isso? Você pega tudo aquilo que você aprendeu e faz o seguinte: tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, eu só vou continuar fazendo se for conforme Jesus.
O que não é conforme Jesus, eu não preciso mais fazer, eu não preciso mais cumprir, eu não preciso mais aplicar. E a gente ainda está aprendendo, temos muito que aprender com esse evangelho, mas eu separei aqui uma lista das coisas que ensinamos aqui e que qualquer pessoa, em qualquer lugar deste mundo, que aplicar esses ensinos na prática, vai sentir uma mudança, uma transformação em suas reuniões, porque essas reuniões ficarão mais leves em Cristo, tá? A primeira coisa que a gente sempre diz aqui é que a nossa base em nossas reuniões é o Cristo ressuscitado. A nossa base é Jesus Cristo e os seus ensinos que se aplicam à igreja. Tem coisa que Jesus fez que ele fez só porque era judeu, e a gente não precisa ficar fazendo. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa era uma festa judaica obrigatória para os judeus, que nós não celebramos conforme os judeus celebravam. Era uma festa que durava 8 dias, havia uma dieta específica na Páscoa. Então, se alguém diz hoje, eu vou comemorar a Páscoa, é uma força de expressão. Porque, na verdade, a Páscoa ritualística, a Páscoa cerimonial, ela ficou no passado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo é a nossa Páscoa hoje. É só um exemplo para os irmãos, tá? Então, a nossa base é Jesus Cristo ressuscitado e os ensinos dele que se aplicam à igreja. Coisas que Jesus fazia e que era de judeus, nós não precisamos fazer. Por exemplo, Jesus, quando foi apresentado, seus pais tiveram que doar, ou ofertar pombinhos, como era o mandamento. Aí hoje, quando uma criança nasce, a gente tem que doar ou oferecer pombinhos a Deus? Não, porque isso se aplicava aos judeus, tá? Então, nossa base é Jesus e os ensinos dele, a vida dele, que se aplica à igreja. Isso é maravilhoso, porque se você pegar aquilo que Jesus realmente disse ser eterno, ser imortal, você encontra inúmeros ensinamentos de Jesus que não é para judeu, que não é para brasileiro, que não é para um povo específico. Grande parte dos ensinamentos de Jesus, a maioria dos ensinamentos de Jesus são eternos, são imortais. Então a gente fica com esses ensinamentos. A nossa base, irmão, é Cristo. Quando a gente fala o seguinte, a gente crê na Bíblia, é um livro que foi inspirado por Deus, apontando para Jesus. Nós não seguimos aquilo que na Bíblia afasta-se de Cristo. Então essa é a primeira coisa que a gente sempre está frisando aqui. Outra coisa, ensinamos que igreja é gente e não templos construídos. É claro, virou um costume a pessoa dizer o seguinte, nós vamos à igreja. Não é assim? Às vezes nós esquecemos e dizemos, nós vamos à igreja. Mas o correto não é dizer isso. O correto é dizer o seguinte, nós somos a igreja. Aquele lugar em que as pessoas se reúnem é só um lugar de encontro. Porque a igreja nunca foi pedra, nunca foi madeira, nunca foi bronze. Igreja é um povo que segue a Jesus Cristo, que é discípulo de Jesus. Então, igreja não é prédio, igreja é gente. Esse é o segundo ponto que ensinamos para que a nossa reunião fique cada vez mais dentro do Evangelho. Terceiro, nós não forçamos um novo batismo, tá? Se uma pessoa vier aqui, nós não dizemos para ela que o método que ela foi batizada, que o jeito que ela foi batizada na água está errado. Sabe por quê? Porque o batismo para a igreja de Deus, o verdadeiro, é o que aconteceu, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 6, é o batismo mediante a morte e ressurreição de Jesus. Os batismos em água, eles trazem apenas uma significação ou um testemunho público, mas eles não salvam, porque a água não salva, quem salva é Jesus, tá?
Agora, quero deixar bem claro também que a gente não sai por aí condenando as pessoas que se batizam. Aqui mesmo nós entendemos como uma cultura bíblica importante, que já está no seio, tá? E fortalecido entre os cristãos, mas ensinamos, olha, o batismo em água, ele não salva, você está salvo por causa de Jesus, tá? Agora, o que tem acontecido muito são pessoas que levam ao extremo alguns ensinamentos de Cristo e se tornam pessoas chatas. Aí a pessoa descobre que o verdadeiro batismo é o da morte e ressurreição de Jesus, que é Ele nos mergulhando em sua graça. Aí a pessoa começa a condenar quem batiza na água. Pelo amor de Deus, irmão, tá? Nós não condenamos as pessoas. O próprio Jesus disse que Ele não veio para condenar o mundo, tá? Então nós estamos aqui para sermos pessoas do amor, sem chatices religiosas, em qualquer extremo que for. Não nos tornemos fanáticos. É igual esses dias eu vi um pessoal que falou que tem que falar o nome de Deus em hebraico, o nome de Jesus em hebraico. Não temos a necessidade disso, tá? Aí eles ficam condenando quem fala Jesus em sua pronúncia portuguesa. Pelo amor de Deus, não há uma necessidade de nós irmos para esses extremos. Terceiro ponto, a gente ensina com bastante clareza e repete isso, que tem gente boa de Deus em todo lugar. Tem gente boa de Deus em todo lugar. Então, nós afastamos de nós o comportamento agressivo de condenar o outro. Tem gente boa de Deus em todo lugar, dentro ou fora de instituições religiosas. Então nós não condenamos, nós não entendemos a salvação como grupista, e é um perigo quando alguém pende para esse lado. A salvação, ela só acontece no meu grupo, só acontece com pessoas que agem como a gente, só acontece com pessoas que fazem como a gente. Não, pelo amor de Deus, irmão, tá? Nós afastamos e repudiamos um comportamento como esse, porque tem gente boa de Deus, e Deus conhece os que são seus, e os que são de Deus vão aprendendo o caminho e sempre indo na direção do amor. Não são perfeitos, tá? A igreja de Deus no mundo não é uma placa. Tem gente boa de Deus que frequenta igrejas, que não frequentam igrejas, mas sempre a igreja de Deus no mundo é composta por pessoas que, mesmo imperfeitas, vão alinhando a sua vida ao amor. Amém? Então, nós deixamos bem claro isso. 5. Toda contribuição para as causas da igreja, elas são voluntárias. Então, o dízimo, ele deixou de ser obrigatório, porque o dízimo, ele era obrigatório para um cuidado nacional em Israel. Era mantimento para gente que precisava comer. E infelizmente uma grande multidão de pastores e pregadores ensinam que esse dízimo é hoje para alimentar os seus luxos, o que de fato é um erro gravíssimo. Que Deus tenha misericórdia deles. Mas nós que já entendemos, não vamos cair no mesmo erro. Nós que já entendemos, não vamos sair falando por aí que, olha, o dízimo ainda é válido. Sabe por quê? Porque não é. Toda contribuição da igreja é voluntária, é baseada na generosidade e no bom senso. Você participa de um lugar que tem responsabilidades mensais, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa generosa, você está ali com a sua consciência de grupo. Opa, eu estou aqui, tá? Eu vejo as necessidades desse lugar e eu contribuo para que esta causa tão gostosa continue, mas sem barganha, sem aquele negócio de medo do devorador, tá? Sabe aquele lugar que você vai, ó, você tem que dizimar, se não dizimar o devorador vai entrar na tua casa, na tua vida, vai arruinar com você. Pelo amor de Deus, devorador era gafanhoto. Aí eles falam que hoje é demônio. Isso para ludibriar o povo. Então, nós, graças a Deus, somos libertos desse tipo de raciocínio. Como o texto diz, o texto que nós lemos diz: nós destruímos todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. 6.
Nós lutamos pela transparência. Como eu disse aqui, já está no mural os gastos mensais. A Bíblia fala muito de honestidade e nós devemos procurar o caminho da honestidade. Então, existe uma transparência justamente para que os irmãos tenham leveza até para saberem o paradeiro das suas contribuições. Sétimo, nossa ceia é baseada na partilha com amor. Então todo mundo que vem aqui participa da ceia. E nós não temos a ceia como obrigatória. Se o cara não participar daquela ceia dentro do templo, ele está em pecado. Se o cara não participar daquela ceia dentro da denominação, é porque ele está se afastando de Deus. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a ceia que importa de verdade é se alimentar do Evangelho de Jesus. Ali em João capítulo 6, quando Jesus disse que aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue permanece nele e ele nessas pessoas, o que ele estava querendo dizer ali não é sobre a ceia, pão e um pouquinho de suco, não. O que ele estava ensinando ali era que as pessoas que participam da verdade do seu evangelho permanecem nele. Não tem nada a ver com comer alguma coisa física. Amém? Então, as pessoas até costumam dizer Santa Ceia. Não, isso aí foi um nome que veio depois. Não existe Santa Ceia. Existe só a ceia, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Era uma refeição que os irmãos faziam para agregar, para ser de amor, para ensinarem a partilha. Mas eles estavam errando, porque uns chegavam e comiam tudo primeiro, e os outros chegavam depois. Eram mais pobres, eram mais carentes e ficavam com fome. Havia acepção de pessoas. Por isso Paulo os exorta. A ceia, ela não é obrigatória, porque o obrigatório foi a Páscoa. E muita gente confunde ceia com Páscoa. A Páscoa, para a igreja, é Jesus Cristo. A ceia é no máximo um evento de memorial, tá? Mas que deve ser oferecido a todos, sem exceção, tá? Porque a pedagogia da ceia em uma igreja de Jesus é a partilha, é o amor, é que todos participem, tá? Então o visitante pode participar, a criança pode participar, o batizado, o não batizado, todos são bem-vindos. Aleluia, certo? Essa é a bênção do Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, ensinamos para que as pessoas sejam livres de raciocínios que vieram para aprisionar. Glória a Deus. Às vezes a pessoa pergunta assim para mim: eu posso fazer a ceia na minha casa? Poxa, toda vez que você ceia na sua casa, tá? Toda vez que você se alimenta na sua casa e que há partilha com amor e paz, é a ceia que lembra de Jesus. Porque Jesus é isso. Jesus é repartir o pão. Jesus é amor. Jesus é paz. Tá? Não precisa um sacerdote, um pastor, um padre, seja lá quem for, ficar consagrando os elementos. Porque os elementos que você come na sua casa são consagrados exatamente por causa da paz que existe ali, da graça de Jesus que está na sua vida e pela gratidão que existe no seu coração. Aleluia. Oitavo, amuletos são desnecessários. Não entregamos amuletos para as pessoas. Nós não damos para as pessoas lenços para elas levarem, pedacinhos de alguma coisa. Nós não damos alguma coisa que foi orada no monte, que o pastor ficou de joelho em cima para abençoar. Não há a necessidade de amuletos, porque temos Jesus. Ora, se temos acesso ao Filho de Deus, se temos acesso à divindade por causa daquilo que Jesus efetuou na cruz, por que a gente vai querer amuletinhos? Não, irmão, Jesus é maior, louvado seja o seu nome. Jesus é maior. Nono, campanhas e votos são desnecessários. Campanha é aquele negócio de você fazer 7 dias de algum pedido,
Aí você coloca a fé no 7. Aí tem gente que faz 21 dias. Tem gente que faz 14 dias. Ah, mas lá na Bíblia tem não sei o que lá, que rodearam 7 vezes. Irmão, no Antigo Testamento está escrito em Hebreus capítulo 10. O Antigo Testamento era sombra dos bens futuros. Ou seja, o Antigo Testamento apontava para algo maior. E esse algo maior já veio, é Jesus. Então, campanhas e votos são desnecessários. Aí você vai para a Bíblia e encontra num livro do Antigo Testamento falando de votos. Só aparece uma vez. E depois não aparece mais. No Novo Testamento, você não encontra a palavra promovendo votos. Aí hoje tem um monte de gente que faz voto, né? E os votos prediletos da galera é dinheiro no envelope. Dinheiro no envelope. Graças a Deus, fomos libertos desse raciocínio. Tá? Qualquer coisa que tenha a ver com barganha, já foi eliminado. Barganha é qualquer coisa que você tenha que fazer para Deus te dar algo em troca. Nós não precisamos fazer barganha, porque Deus não faz barganha com ninguém. Você já está abençoado, você é abençoado pelo que Cristo Jesus fez lá na cruz. Você quer orar? Ora, seja uma pessoa de oração, mas entendendo a vontade de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Você pode crer, você ouse confiar em Deus. Pode pedir a Deus as coisas que você entende ser importante na sua vida, mas sempre com essa linha de consciência, sabendo que Jesus já fez tudo o que era para ser feito, e Ele é suficiente. Aleluia. Então, campanhas e votos e qualquer coisa que se pareça com barganha, com troca, são desnecessários. 10º, a sua melhor evangelização é o seu comportamento. Você pode entregar folhetinho, se você quiser entregar folhetinho com uma mensagem bíblica, pode, não há problema nenhum nisso. Mas não entenda isso como a evangelização maior. Sabe por quê? Porque o seu melhor jeito de falar de Jesus é com atitudes. A igreja foi convocada para falar de Jesus sem abrir a boca, principalmente. Se der para falar, a gente fala. Mas a igreja de Jesus evangeliza é com atitudes. Aleluia. Tá? Então a gente não fica com essa pegação no pé, o povo está entregando folhetinho. Tá bom? 11. Nós cremos em todos os dons de Deus, sem bizarrices. Cremos que Deus opera através dos dons do Espírito Santo? Cremos porque Ele continua sendo Deus. Quando Ele quer, Ele opera esses dons. Mas sem bizarrices. Sem aqueles negócios trazidos meio que para espetáculos circenses que existem. Aquele negócio que você olha, que você percebe que é puramente emocional. Rodopios desnecessários, bagunças, aquelas revelações, pessoas hoje que se metem a falar em público documento da pessoa, sabia disso? Tem pregador hoje que se aventura a revelar em público, como um espetáculo, o RG, o CPF da pessoa, fazem espetáculos, falando que isso é dom. Isso não é dom, tá? Isso é qualquer outra coisa, percepção paranormal, pesquisa na internet para saber com antecipação, mas dom não é. Aleluia. 12. Nós não damos datas para a volta de Jesus. Algo muito errado que algumas denominações se aventuraram e se frustraram é ficar dando data para a volta de Jesus. Jesus vai voltar dia X. Eu acho, não, irmão. Sabe por quê? Porque para nós é interessante saber que Cristo pode voltar a qualquer momento. Nesse Covid, Ele voltou para milhares e milhares de pessoas. O que nós ensinamos? Estejamos cumprindo o Evangelho de Jesus todos os dias. Porque a qualquer momento, Jesus pode voltar para cada um de nós. Então nós não ficamos
vidrados em voltas mirabolantes de Jesus, ou em datas, mirabolantes para a volta de Jesus. O próprio Jesus, toda vez que algum discípulo se preocupava com isso, ele tirava isso da mente dos discípulos. Aleluia. O trabalho, 13º aqui, o trabalho social sério tem tudo a ver com o Evangelho. Então aqui, irmãos, nós nos preocupamos em ajudar pessoas. E eu digo para vocês, sempre que você puder ajudar o seu semelhante e o seu próximo, porque é diferente uma coisa da outra, como eu tenho ensinado aqui. Semelhante é a pessoa que tem as mesmas ideias que você. Próximo é qualquer um. Toda vez que você puder alcançar alguém com o bem, faça isso. Você tem condições de repartir? Reparta. Você tem condições de socorrer? Socorra. Você tem condições de levar até o socorro? Leve. Todo trabalho social sério tem a ver com o Evangelho de Jesus. 14º, nós não supervalorizamos pastores. Nós entendemos que o pastorado seja uma vocação, irmão. O pastorado é uma vocação e não um título que deve ser louvado. Abaixa um pouco o microfone, por favor. E não um título que deve ser adorado. O pastorado, ele é no máximo, irmão, vamos dizer assim, devido à mentoria de alguém que de fato tem experiência maior. Não há problema de você chamá-lo de pastor, mentor, Os antigos chamavam de bispo, certo? Mas que não haja também uma idolatria quanto a isso. Aqui, muitos irmãos, a maioria dos irmãos me chamam de pastor. Já vem de um costume que não necessariamente traz prejuízo, Ou seja, é um costume. Mas tem irmãos que me chamam de Evandro, tem irmãos que me chamam de irmão. Eu não ligo quanto a isso. Porque o verdadeiro pastor das nossas almas é Jesus Cristo. E o pastor de igrejas é um dom, é uma vocação. E em muitos lugares, infelizmente, as pessoas deturpam esse significado e os líderes pedem como que uma adoração disfarçada para si. Longe disso, os que são de Jesus têm Cristo como seu verdadeiro pastor. Amém? Aleluia. Queridos irmãos, acabou. Nós tínhamos aqui algumas coisas para falar. Eu vou falando em outras reuniões, tá certo? Para a gente concluir aqui, só para a gente chegar no 15, o 15º, deixando bem claro aos irmãos que nós não cedemos o nosso espaço de culto e reunião para politicagem, Então, uma reunião cristã, um encontro humano em torno de Jesus, não deve se transformar em palanque político. Infelizmente, tem lugares que se tornou. Chega a época de eleição, fica vergonhoso. As pessoas começam, os líderes começam a praticamente obrigar os irmãos, a votarem naquele candidato que eles querem que se elejam. Irmãos, vocês são livres em Jesus. E que o Senhor Jesus nos proteja desses raciocínios malignos. Porque aqui é lugar de culto e não de fazer política. Amém? Glória a Jesus, se levante. Vamos orar ao Senhor agradecendo por essa mensagem, agradecendo ao Senhor por esse ensino e pela bênção de termos aprendido um pouco mais. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pela bênção gloriosa, Jesus, que é o seu ensino. Deus maravilhoso, que cada irmão possa voltar para sua casa em paz, em graça. E Senhor, obrigado, porque temos aprendido de uma fonte segura, que é o teu evangelho, Pai. Que os nossos corações, a nossa mente, a nossa consciência esteja cada vez mais livre daquilo que não vem de ti. Esse é o nosso pedido e é também o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, com as mãos levantadas, a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um. E o povo de Deus diz...
Amém, Jesus. Aplausos para o Senhor e está encerrado.